e concede uma entrevista coletiva. Agora vamos acompanhar. Se colocar aqui, cai. Porra. De ladinho, assim, ó. Deixa eu te ajudar. Todo dia eu reclamo e todo dia acontece a mesma coisa. Dá um pouco d'água para nós. Aqui tá na altura do pau. Ei? Ó, caso o senhor queira usar a tradução, tá aqui já, tá? Boa tarde. O presidente vai fazer uma fala inicial. Depois a gente abre para poucas perguntas, porque tem o voo para Angola daqui. Bom, primeiro, eu queria dizer para vocês que essa é uma das reuniões mais importantes que eu já participei, seja nos 2 mandatos anteriores, seja nesse mandato. Uma reunião importante, porque quando a gente vê um filho nascer, a gente acompanha o crescimento dele e vê o tamanho que ele fica comparado a outras crianças. Quando nós começamos a discutir essa questão de BRICS, a gente percebe que em 1995 os países do G7 detinham 44,9% da paridade de compra. Os BRICS, os países do BRICS, só tinham naquele momento 16,9%. Em 2010, o G7 já tinha caído para 34,3% do PIB por paridade de compra. E os BRICS tinham subido para 26,6%. Em 2023, o G7 tem 29,9%. Os BRICS, 32,1%. E mais importante é que com a entrada dos novos países, o PIB de paridade de compra do G7 passa praticamente para 64%, quase 37%. E vocês sabem que a vinda da Argentina, da Arábia Saudita, do Egito, dos Emirados Árabes, da Etiópia e do Irã é muito importante, porque eu não sei se vocês se lembram, e como vocês foram pessoas que estudaram nas universidades, sabem isso, vocês sabem que nós éramos chamados de terceiro mundo. Depois que cansaram de chamar a gente de terceiro mundo, começaram a chamar a gente de país em vias de desenvolvimento. E agora nós somos sul global. Veja a mudança de nome, que pomposo que é, as pessoas agora falarem, vamos conversar com o sul global. O que é importante nisso? O que é importante é que o mundo está mudando. Não é só a xenofobia que está mudando, não é só o extremismo de direita. A economia também começa a mudar. A geopolítica começa a mudar, porque as coisas vão acontecendo e a gente vai ganhando consciência de que nós temos que nos organizar. Vocês estão lembrados que nós tínhamos criado a Unasul na América do Sul. A Unasul teve um papel importante, até que nesse período mais duro e tenebroso da política brasileira, acabou a Unasul. E muitos tentaram acabar com o Mercosul. Nós agora temos o trabalho de tentar reorganizar o Mercosul para ele ficar mais forte e reorganizar a Unasul e fazer com que os blocos funcionem, porque quanto mais junto e quanto mais gente nós tivermos, a gente pode negociar com outros blocos com maior garantia de sucesso, ou pelo menos com uma garantia de ser tratado em igualdade de condições e não a prepotência do senhor de engenho contra o escravo. Mas simplesmente trabalhar em igualdade, de forma civilizada, a gente começar a negociar. Bem, além dessas coisas que eu considero extremamente importantes, vocês sabem que quando nós criamos os BRICS,
muita gente achava que era uma piada, muita gente não levava a sério, porque as pessoas tinham visto tantos outros grupos que foram criados, G15, C77, G não sei das quantas, G, ou seja, e os BRICS eram uma coisa diferente porque tinha interesses comuns entre os países. Nós ontem conseguimos algumas coisas importantes, que é um avanço para quem está nisso, participando desde 2009, é um avanço extraordinário, que foi, primeiro, a ampliação dos membros. Porque você sabe que essas pessoas que foram escolhidas foram pessoas que já estavam pedindo há muito tempo para entrar nos BRICS. Não foi de forma aleatória, não foi por acaso que entrou fulano ou beltrano. É porque eram as pessoas que estavam na fila há muito tempo pedindo e reivindicando. Outros países vão pedir e nós vamos fazer da mesma forma seletiva, criteriosa, escolhendo as pessoas de acordo com a importância geopolítica de cada país. Tá? O que está em jogo aqui não é a pessoa do governo, é o país, é a importância do país. Eu não quero saber que pensamento ideológico tem o governante. Eu quero saber se o país está dentro dos critérios que nós estabelecemos para as pessoas fazerem parte dos BRICS. Então, foi muito importante esse avanço. Outro avanço que foi muito importante é a questão de discutir a elaboração, a confecção de uma moeda de negócio, sem precisar mudar a moeda do país. O Brasil continua com o real, a China continua com o yuan, a Argentina continua com o peso. Ninguém quer mudar a unidade monetária do país. O que nós queremos é criar uma moeda que permita que a gente faça negócio sem precisar comprar dólar. Ou seja, não houve nenhum fórum no mundo que decidiu que o dólar era a moeda referência para os negócios. Simplesmente acabaram com o ouro e entrou o dólar e ficou. Então, nós resolvemos criar uma moeda porque isso facilita a vida das pessoas e nós não queremos pressa, porque não é uma coisa simples de fazer. O que nós decidimos com muita maturidade foi garantir que a área econômica dos países do BRIC estudem durante todo esse ano para que na próxima reunião dos BRICS, que será na Rússia, a gente apresente uma solução para saber se nós vamos estar de consenso ou não. Essa é uma coisa que eu acho muito importante. A gente começar a se preocupar em criar uma certa paridade nessas trocas comerciais. A segunda coisa que eu acho que foi extremamente importante foi a questão da decisão das pessoas concordarem com a luta para que a gente mude o Conselho de Segurança da ONU, sobretudo os membros permanentes do Conselho. Nós estamos brigando há mais de 20 anos nisso. O Celso Amorim está de cabelo branco de brigar por isso, o Mauro ficou careca de brigar por isso, e eu estou ficando careca de cabelo branco ao mesmo tempo, brigando por isso, porque nós entendemos que a geopolítica de hoje não tem nada a ver com a geopolítica de 1945. O mundo mudou, os países mudaram, ganharam importância. Então é importante que a ONU tenha uma representatividade que possa deliberar coisas que as pessoas acatem, que as pessoas obedeçam, sobretudo nesse momento que a gente discute a questão climática. Não adianta fazer COP1, COP2, COP3, COP40. Agora vai ser, a do Brasil vai ser a COP30 em Belém. E vai ser muito importante porque nós trouxemos o pessoal para dentro da Amazônia. Ou seja, não é eles que vão falar sobre a Amazônia, é a Amazônia que vai falar para eles. Porque eles têm que saber que embaixo de cada copa de árvore, em cada margem de rio que nós temos, eles têm que saber que tem, só no Brasil, 28 milhões de pessoas que querem trabalhar, que querem comer, que querem investir, que querem ter acesso aos bens materiais que todos nós queremos ter. E nós precisamos imaginar que cuidar da natureza é cuidar dessa gente também. E isso é muito importante. Mas aí as pessoas não cumprem. O protocolo de Kyoto até hoje não foi cumprido por ninguém. Os 100 bilhões de dólares prometidos em 2009 em Copenhague, até hoje não apareceu.
E os países ricos ainda vivem dizendo que não, nós vamos dar 100 bilhões de dólares, mas não aparece. Não aparece esses 100 bilhões de dólares. E eu acho que a gente tem que entender que o fundo para a Amazônia, que eles quiserem criar, não esse fundo que a Noruega e a Alemanha nos ajudaram, ainda no meu governo, o fundo não é nenhum favor aos países que têm florestas. A República Democrática do Congo, ao Congo, a Indonésia e aos 8 países da América do Sul. Nenhum favor, eles têm que ter consciência que quem começou a Revolução Industrial primeiro emitiu mais gás carbônico, poluiu mais o planeta. E, portanto, essa gente poluiu 200 anos antes de outros. Essa já foi a minha discussão em 2009 na Dinamarca, porque a reunião estava preparada para responsabilizar a China pela grande poluição do planeta. E eu disse, não é correto. Nós não vamos culpar a China. A China está poluindo, nós temos que fazer a crítica para a China deixar de poluir tanto e tentar evitar a emissão de gases. Mas nós temos uma dívida de mais de 200 anos para trás. E quem vai pagar essa dívida? O meu neto, o meu bisneto, o meu tataraneto que vai nascer ainda, ele tem o direito de ser ressarcido por aqueles que emitiram gás carbônico antes deles nascerem. Então é muito importante essa discussão da mudança do Conselho da ONU, porque a gente quer, inclusive, que a ONU tenha mais praticidade e mais respeitabilidade. Vocês sabem que em 1948 a ONU criou o Estado de Israel. Hoje a ONU não consegue evitar o massacre dos palestinos, nem cumprir as suas próprias decisões. Os membros de segurança da ONU decidem guerra sem consultar os membros de segurança da ONU. Ninguém consultou ninguém para fazer a guerra do Iraque. Ninguém consultou ninguém para invadir a Líbia. Ninguém consultou ninguém para atacar a Rússia. A Rússia não consultou ninguém, simplesmente ela invadiu um país. E vocês sabem que nós somos contra a ocupação da integridade territorial de outro país. Mas essa foi uma coisa importante que foi aprovada. Obviamente que nós vamos ter que conversar com outros partidos políticos. Quando eu era presidente da República da outra vez, a gente tinha muita gente favorável. A gente tinha a Inglaterra que era favorável, a gente tinha a França que era favorável, a gente tinha a Rússia que era favorável, ainda no tempo do Putin, depois no tempo do Medvedev. Sabe, a gente tinha, só quem tinha dúvida mesmo era Estados Unidos e a China. Tá? Mas como também a geografia política mudou, eu acho que as pessoas vão ficar favoráveis a gente entrar. Não há mais explicação por que não fortalecer a entrada de país africano, de país latino-americano, de país asiático. Qual é a explicação de uma Índia estar fora do Conselho de Segurança da ONU? Então, um país que acabou de mandar um foguete para a Lua e pousou ontem. Eu fiquei sabendo que há 4 dias atrás, um foguete russo não conseguiu pousar, porque é muita montanha e ele não encontrou o lugar correto. E 4 dias depois ainda conseguiu pousar. Então, esse mundo mudado, com as pessoas participando, com, sabe, essa nova onda de crescimento, sabe, de energia verde, em que as pessoas só falam boi verde, aço verde, comida verde, carro verde, ou seja, esse é o momento histórico da humanidade em que os países do Sul, pela primeira vez, podem fazer valer, sabe, a força que eles têm. Não sei se vocês estão lembrados daquele encontro de Paris, em que o chanceler alemão foi falar, e ele falou, não, porque os países que têm minérios, sabe, muitos minérios, que tem xisto, que tem cobalto, que tem ferro, que tem alumínio, que tem não sei das contas, não pode mais exportar só minério, é importante que eles transformem esse minério para colocar valor agregado e ganhar dinheiro. Não sei se vocês estão lembrados, porque eu falei, se você aceitar, eu vou convidar você para ser ministro de Minas e Energia no meu país, para poder fazer as pessoas ouvir. Porque uma vez eu fui discutir isso com as empresas mineradoras e elas falavam, não, presidente, a gente não pode brigar com os nossos clientes.
quando, na verdade, a gente poderia, ao invés da China produzir 600 milhões de toneladas de aço, a gente poderia, ao invés de 35, produzir 70 e exportar o aço pronto. Então, é muito importante o que está acontecendo. Eu acho que as coisas vão evoluir, eu acho que vai ficar mais fácil conversar, vai ficar muito mais fácil a gente juntar. Quem sabe, muitas vezes, vai se reunir o bloco dos BRICS com o bloco do G7. É uma boa reunião para discutir comércio, para discutir avanços científicos, tecnológicos, para discutir democracia, que está tanto precisando nesse momento. É por isso que eu saio dessa reunião extremamente importante. E também pela quantidade de países que foram convidados, como convidados especiais, muitos países africanos. Eu acho que é uma reunião civilizatória. Sabe? Os países pobres também podem falar, também têm direito, também têm desejo. E o que nós queremos é poder expressar aquilo que a gente sente e aquilo que a gente deseja trazer para o nosso povo com os países mais ricos. Eu acho que está na hora de começar a repartir melhor o pão de cada dia, porque não justifica mais a FAO declarar que tem 735 milhões de pessoas que vão dormir com fome toda noite. Não tem nenhum sentido no mundo que tem conhecimento genético, ciência e tecnologia, que produz alimento para toda a humanidade. Uma boa parte se perde entre o campo e a cidade. Outra parte já são produtos industrializados. E o que falta, na verdade, é dinheiro para as pessoas poderem comprar o que precisam. Vocês viram o sucesso que o Bolsa Família fez para acabar com a fome. Vocês viram o sucesso que o aumento real do salário mínimo faz para acabar com a fome. Eu tenho dito sempre o seguinte: pouco dinheiro nas mãos de muitos significa favela, pobreza, mortandade infantil, analfabetismo, desigualdade plena em tudo. Agora, muito dinheiro na mão de poucos significa o começo de distribuição de riqueza, que as pessoas começam a ter acesso às coisas mínimas que ele necessita. Porque o povo mais pobre, ele não quer muita coisa. Ele quer sobreviver. Ele quer comer corretamente, ele quer se vestir corretamente. Ele quer poder viajar, ele quer poder ter acesso a um carro, a um sapato bonito. Sabe? As pessoas precisam parar de achar que as pessoas mais pobres gostam de coisa ruim. Sabe? Pensa que pobre vai na xepa, na feira, porque gosta de comprar coisa estragada, coisa amassada. Não, se a gente tivesse dinheiro, o povo ia às 8 horas da manhã, às 7, para comprar do bom e do melhor, que é isso que o ser humano necessita. Por isso, essa reunião, para mim, é um alento, é uma esperança. E eu queria dizer para vocês que aos 77 anos, faltando pelo menos 33 anos para eu completar os 120 anos que eu quero viver, eu quero dizer para vocês que eu renasço na política, renasço na esperança e saio daqui com a certeza que, finalmente, eu posso dizer para as pessoas que estão me ouvindo que um outro mundo é possível. Coisa que parecia impossível algum tempo atrás. Dito isso, eu me coloco à disposição de vocês para algumas perguntas, tá? Porque eu tenho que embarcar para Angola e depois ainda tenho que ir a São Tomé e Príncipe. Tá bem? Presidente. Cadê minha água, Moraes? Moraes, minha água, Moraes. Presidente, boa tarde. Simone Iglesias, da agência Bloomberg. Obrigada por essa conversa com a gente ao fim dessa cúpula dos BRICS. A ampliação dos BRICS, ela é claro que deve ter um impacto enorme na ordem global. Agora, tem como um bloco integrado pelo Irã, pela Rússia e pela China não ser visto como um G7 ocidental. Como é que se
foge dessa percepção ou a ideia é que seja realmente essa leitura? Obrigada. Olha, primeiro, nós não podemos negar a importância geopolítica desses países. Ou seja, o Irã é um país extremamente importante. É tão importante que o Brasil vai completar 120 anos de relação com o Irã. É tão importante que quando eu e o Celso Amorim, mais o presidente da Turquia, fomos lá discutir o acordo da redução, sabe, da conversão do urânio, do enriquecimento do urânio, nós conseguimos fazer um acordo que não foi aceito pelos Estados Unidos e pela União Europeia e que depois fizeram um acordo pior do que nós fizemos e ainda aumentaram as sanções no Irã. Então, o Irã é um país importante e eu fico muito feliz quando vejo que o Irã está conversando com o mundo árabe, está tentando se colocar de acordo com a Arábia Saudita. Sabe, isso é uma mudança de comportamento da humanidade. A gente vai vivendo, vai apanhando e vai aprendendo. Sabe? Ninguém pode negar a importância mundial da China. Aliás, eu tenho dito que se tem alguém que tirou proveito da ganância do capitalismo, foi a China. Nos anos 70 e nos anos 80, quando o capital ia para a China, atrás de trabalho escravo, todo mundo se lembra disso, vocês já escreveram sobre isso. A China soube tirar proveito dessa ganância e se transformou num dos países mais desenvolvidos do mundo do ponto de vista científico, tecnológico, e o PIB chinês, ou já passou, vai passar ou passa amanhã, o PIB americano. Então, são 3 países que não podem estar fora de qualquer agrupamento político que você queira fazer, seja para discutir economia, seja para discutir ciência e tecnologia, seja para discutir cultura, ou seja, essa gente tem que estar participando. E outros países virão participar, porque tem muitos países pedindo. Ou seja, eu sinto que as pessoas veem nos BRICS uma chance de participar uma vez na vida. Não sei se você sabe, porque eu tenho muita sorte. Eu fui o primeiro presidente do Brasil a participar da reunião do G7. Depois eu participei de todas, só não participei da feita em São Francisco, organizada pelo presidente Bush em 2004, Então, o fato da gente ter chamado para participar, e eu ia e tive discussões, ou seja, você não participa como membro nato, como membro efetivo, você é convidado. É convidado. Eu lembro de uma vez em que eu fui a Berlim, e quando eu entreguei o documento dos BRICS, na época que não tinha o nome ainda, numa reunião feita pelo Rujital, pelo Putin, ou Medvedev, se não falei a memória, eu e o primeiro-ministro Singh, eu fui entregar o documento para a chanceler Angela Merkel. Ela falou, tá bom, presidente Lula, nós vamos aclopar o seu documento na nossa decisão. Eu falei, não, Angela, você não pode aclopar porque são documentos diferentes. O nosso documento é contraditório ao seu. Eles não cabem na mesma pasta. Você tem que tirar um para colocar o outro. Porque se não for para participar para valer, por que eu vou lá? Agora mesmo no Japão, eu tive várias discussões, mais o Celso e o Mauro do que eu, com o primeiro-ministro, sabe, que queria que eu fosse. Eu dizia, não, eu só vou se for para participar. Porque sair para tomar um café e almoçar no Japão é o jantar e o café mais caro do planeta Terra. Sabe? São 20 e poucas horas parando 3 vezes, ou seja... Então, o G7 sabe, teve um papel importante, era o clube dos ricos, era aquele clube que só entra rico, que tem que ter carteirinha, não sei das quantas e tal. O nosso é mais humilde, porque o nosso não pensa só economicamente. O nosso também pensa politicamente. E é por isso que eu acho que os BRICS, sabe, está consolidado como uma referência para qualquer ser humano, jornalista, cientista político, que quiser discutir a geopolítica econômica, a geopolítica científica e tecnológica, a geopolítica de qualquer coisa, vai ter que conversar com os BRICS também. Não é só com os Estados Unidos e não é só com o G7. Por isso que é importante esses países terem entrado.
Boa tarde, Presidente Lula. Carlos Henriques, da Agência de Notícias de Portugal, Lusa. Em primeiro lugar, uma pergunta sobre os BRICS. Porquê é que não defendeu a entrada nos BRICS de um país lusófono como Angola, que é também um dos maiores produtores de petróleo em África? Sobre a geopolítica que acabou de falar na Ucrânia, como é que vê as declarações do Presidente da Ucrânia hoje, ao lado de Marcelo Rebelo de Sousa, que considera enviar caças F-16 para a Ucrânia, pedindo a Portugal apoio para influenciar a CPLP, para ajudar a apoiar a Ucrânia na luta contra a invasão russa? Eu, em qualquer fórum que eu tiver presente, eu não vou falar em guerra, eu vou falar em paz. Não se trata de você decidir apoiar um país. Se trata de que é preciso alguém começar a falar em paz no mundo. É que a gente precisa provocar tanto a cabeça do Putin quanto a cabeça do Zelensky para pensar em paz. Essa guerra já está há mais de um ano. É preciso que os presidentes fiquem sensíveis, não para mim, para as pessoas que morrem, para os 8 milhões que estão fora da Ucrânia, com medo da guerra ou fugindo da guerra. Então eu acho que todos nós estamos dispostos a participar. Os dias que os dois países se entenderem e falar, gente, vamos parar com essa guerra. Nós temos idade, nós somos maior de idade, temos representatividade civil, nós queremos ajuda para encontrar paz. O dia que falarem isso, o Brasil pode não ser o primeiro, mas será um dos primeiros a estar em qualquer lugar. Agora, para discutir a guerra, eu não vou em nenhum lugar. Eu tenho uma guerra no meu país, que é acabar com a fome, que é trazer de volta a democracia para o meu país, que foi jogada no lixo durante quase 6 anos. E essa é uma tarefa muito difícil. Talvez seja mais difícil do que mandar um foguete para a Lua. Então, só vou poder mandar um foguete para a Lua quando eu tiver restabelecido a democracia no meu país e acabar com a fome. Veja, Angola é engraçado, porque ainda ontem eu tinha discutido fazer indicação. Acontece que não estava na nossa lista a Angola pedindo para entrar nos BRICS. Então, o critério foi os países mais antigos que pediram para entrar nos BRICS. Mas você pode ficar certo que, se depender do Brasil, na próxima vez, a gente vai colocar o nome de Angola. Porque tem que entrar Angola, tem que entrar Moçambique, tem que estar outros países, muitos países importantes que podem entrar. Você tem a República Democrática do Congo, que tem 100 milhões de habitantes quase. Você tem a Nigéria, que tem 140 milhões de habitantes. Então é importante que a gente pense em trazer essa gente para o debate. Como o G7 não está procurando os ricos, o G7 está procurando, a ideia, da mudança da política, da geopolítica no mundo, acabar com essa história de Guerra Fria, acabar com essa história, ou seja, é preciso que a gente sente numa mesa e discuta as nossas diferenças, chega a acordo. O mundo não comporta isso. De um lado a gente está vendo, o mundo sofrendo um ataque, horroroso por conta das queimadas, das enchentes, dos ciclones, dos furacões. O Brasil nem tinha isso, agora começa a ter. Tinha lugar que não chovia, está chovendo demais. Tinha lugar que chovia muito, chove pouco. Estamos vendo incêndio em tudo quanto é lugar. Então, nós temos agora que ter muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Daqui a mais 20 anos, o mundo vai ter 9 bilhões de seres humanos, vivendo da mesma matéria-prima, vivendo da mesma quantidade de terra. O que tem que avançar são os conhecimentos e, ao mesmo tempo, tem que avançar a generosidade dos governantes. Não pode 1% das pessoas mais ricas do mundo ter 10% da riqueza da humanidade e 50% mais pobre ter apenas 1%. Não pode. Não pode. Não é possível.
alguém ficar comprando passagem para ver se tem algum lugar para morar fora da terra, sabe, enquanto as pessoas estão morrendo atrás de um pedaço de pão na fila das padarias. Então, quem tem que resolver isso são os governantes do mundo. Não tem ninguém para resolver, a não ser os governantes. Nenhum empresário vai querer abrir mão da sua riqueza. O que o Bill Gates faz com tanto dinheiro? O que o pessoal da Apple faz com tanto dinheiro? O que outros empresários aí que nasceram esses dias na internet têm tantos bilhões de dólares? Para quê? Se você tem ao mesmo tempo milhões de crianças, você tem um médico sem fronteira pedindo $1, R$1 por dia para cuidar das crianças pobres? Não era muito mais fácil a gente resolver esse problema que é mais barato, sabe, do que ficar com essa concentração louca de riqueza que não se sabe para quê? Então, eu penso que vocês são muito jovens, Moraes, minha água, vocês são muito jovens e eu penso que vocês vão ver que o mundo está num processo de transformação. A última pergunta aqui, o Ricardo. Presidente, boa tarde. Ricardo Della Coleta, da Folha de São Paulo. No começo da sua fala, o senhor destacou a importância de relações que levam em conta relações de Estado e não de governo, no âmbito dos convites que foram feitos. No entanto, no caso de um dos países, a Argentina está a 60 dias de uma eleição, com as duas forças de oposição, não só a força mais radical, como a candidatura do Juntos por el Cambio, declaradamente contra o ingresso da Argentina nos BRICS. Então, eu queria lhe perguntar, como justificar esse argumento de que foi feito numa perspectiva de Estado e não pelas relações de governo do senhor com o Alberto Fernandes? Você apenas justificou o que eu falei. Você apenas deu veracidade à coisa que eu falei. A mim não importa do ponto de vista dos BRICS, quem ganha as eleições na Argentina. Todo mundo sabe que eu sou amigo do Alberto Fernandes. Mas quando tiver uma eleição, que tiver a disputa, o Brasil, enquanto Estado, vai negociar com o Estado argentino, independentemente de quem seja o presidente. Pode ser que o presidente não queira negociar com o Brasil, é um direito livre e soberano dele. Ninguém vai obrigar. Mas a responsabilidade que nós tomamos hoje, e é isso que dá seriedade à escolha da Argentina, é que a gente não está colocando a questão ideológica dentro dos BRICS. A gente está colocando a importância geopolítica de cada Estado. E você sabe que a Argentina é muito importante na relação com o Brasil e com a relação com a América do Sul. Então, a sua pergunta apenas consolida aquilo que eu falei. É muito sério o que nós estamos fazendo nos BRICS. Eu sei que vai ter gente contra, porque tem gente que odeia que a gente dê certo. Sabe aquele cara que torce para o time perder, ele fica com raiva do jogador? Não, nós vamos ganhar. Os BRICS é uma realidade inexorável. Vai ter problemas? Vai. Vai ter gente que vai gostar mais ou menos? Vai. Mas isso é da política. Isso é da política. Se eu não quisesse conviver com divergências políticas, eu não estaria na política. Tá? Então, gente, obrigado. Presidente, já tem um nome? Para quê? O nome permanece BRICS? Não, o nome vai... Na minha opinião, o nome vai prevalecer BRICS. É bonito? BRICS. Parece até que eu estou falando inglês aqui, BRICS. Então vai ficar os BRICS, sabe? Já está registrada a criança virou adulta, ela não quer mudar de nome. Tá? Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Até... Tira foto de família pra gente. Hein? Tire uma foto de família. Sérgio, isso aqui é do Sérgio? É do Sérgio. Deixa aqui. Vocês, eu desço aí. Fica a placa dos BRICS. Então eu desço. Não, aqui, acho que dá certo, presidente. Dá. Você leva para mim ali, Aldinho? Você põe isso aqui para mim? Você põe isso aqui para mim?
O presidente Lula acaba de participar de uma coletiva de imprensa na África do Sul. Essa coletiva de imprensa foi após a 15ª cúpula de chefes de Estado do BRICS. Na coletiva, Lula falou sobre o crescimento da atuação do BRICS ao longo dos anos e destacou a entrada de mais 6 países no bloco a partir de 1º de janeiro do ano que vem. São eles Arábia Saudita, Argentina, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã. Ainda hoje, o presidente Lula segue para Angola em mais uma viagem oficial dentro do continente africano. Depois de cumprir a agenda na Angola, o último destino do presidente na África será em São Tomé e Príncipe. A qualquer momento, nós voltamos com mais informações para você. Então, continue ligado aqui no Canal Gov e nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Até a próxima. Tchau!